Vamos lá, boa tarde a todas e todos, espero que estejam bem, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando que na aula anterior a gente falou um pouco ainda sobre sarcopenia, sobre os modelos de diagnóstico de sarcopenia, sobretudo comparando aqueles dois EUGSOP, né? O que é o EUGSOP? São as letrinhas, né? EWGSOP, que é o Grupo Europeu de Trabalho em Sarcopenia para Pessoas Idosas. E por que são dois EUGSOPs? Porque tem o de 2010 e 2019. E o que aumentou de um para o outro foi alguns mecanismos de avaliação para fazer a triagem no começo e para determinar lá no final se a pessoa tem sarcopenia severa ou não. Tá? E por que eu estou falando isso agora? Porque hoje nós vamos falar dos dois tipos de avaliação que mais se faz em idoso, a avaliação da composição corporal e funcional. E por que tem a ver com sarcopenia? Porque vocês sabem, já aprenderam naquele construto de sarcopenia que se faz para verificar se há ou não sarcopenia em pessoas idosas, a avaliação funcional e a avaliação da composição corporal. Tá? Então, no modelo mais simples de avaliação da sarcopenia de 2010, começa com uma caminhada para qualquer, né, faz lá um protocolo que já existe e verifica a velocidade de caminhada. E isso a gente apresenta hoje como é que se faz algumas propostas. A partir disso, define-se se você vai fazer um teste de força ou vai direto para a massa muscular. Então, tanto um quanto o outro são avaliações morfofuncionais no envelhecimento, né, para pessoas idosas. De morfológica, para saber a constituição morfológica de composição corporal da pessoa, dos seus tecidos, da morfologia, e basicamente aí a gente quer saber, no idoso, quantidade de massa muscular, primeiro, quantidade de gordura corporal, segundo, e finalmente quantidade de conteúdo ósseo, conteúdo mineral ósseo. Né? Então são os três componentes morfológicos mais importantes para se estudar, basicamente 99% dos estudos sobre a morfologia do idoso tratam desses três componentes, para saber se ele tem algum processo que leva à fragilidade ou à sarcopenia. Então, a massa muscular, mais do que claro, está relacionado à sarcopenia em si, aquela proposta mais antiga de sarcopenia, que é a redução da massa muscular ao longo do tempo, redução acima de um padrão normal. A gordura, ela vai entrar não apenas pelo fato da pessoa ser ou não obesa, tá? Ser ou não obesa, mas a possibilidade de se unir a pessoa obesa com um quadro de sarcopenia. Então, nós temos aquilo que a gente chama de obesidade sarcopênica. E, finalmente, quando a gente agrega as questões relacionadas tanto à obesidade quanto à sarcopenia, ou tanto ao acúmulo de gordura quanto à redução de massa muscular, ao terceiro componente, que a gente chama de conteúdo mineral ósseo, ou massa óssea, a gente tem a obesidade osteosarcopênica. Obesidade, gordura, ósteo, osso, sarcopênica, massa muscular. E vocês sabem que essas condições são terríveis para os idosos. O idoso que não tem uma estrutura musculoesquelética adequada, o suficiente para sustentar o seu corpo, sobretudo quando esse corpo ele tem uma grande quantidade de gordura corporal, é uma pessoa que está ali com um risco muito alto para incapacidades e também para processos inflamatórios, que vai gerar outras condições clínicas, além desta que a gente já considera uma condição clínica, que é a sarcopenia, a obesidade sarcopênica, a obesidade osteosarcopênica. Então, nesse quadro, o que a gente vai fazer hoje é apresentar primeiro essa questão de avaliação da composição corporal.
Começa num processo bastante simples de como se fazia desde sempre, até numa situação um pouco mais complexa, sobretudo considerando algumas metodologias mais tecnológicas. No caso, já antecipando, a bioimpedância e o DEXA, a absorciometria radiológica de dupla energia, DEXA. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, né, por que fazer avaliação da composição corporal em pessoas idosas? Eu acho que vocês tiveram medidas de avaliação no segundo ano, né? Isso, eu acho que vocês tiveram isso. Então, lá, muito provavelmente, vocês tiveram aula sobre composição corporal e tem lá os objetivos da composição corporal. E para idosos, né? Então, nós temos assim, na verdade, objetivos que é para pessoas em diferentes condições e objetivos mais específicos às pessoas idosas. Então, no caso, avaliar quantidade, no caso que eu falo, para pessoas idosas, total e regional da gordura para a identificação dos riscos à saúde, tá? Então, nessa situação, o que mais chama atenção para nós é a gordura regionalizada, né? Então, já conversamos sobre isso. Gordura visceral, a gordura abdominal, em algumas situações, de acordo com o tipo de avaliação que é feita, não é permitido você avaliar por determinado equipamento uma gordura visceral. A gente tem gordura de tronco, que é um proxy, né? O que é um proxy? É uma coisa que se aproxima de uma outra medida, não é exatamente aquela medida, mas se aproxima. Então, a gordura de tronco, ela é uma variável que se aproxima à gordura visceral. Então, dá para ter uma noção boa da quantidade de gordura visceral de uma pessoa a partir da gordura de tronco, apesar de não ser a mesma coisa. Então, isso é importante, por quê? Porque a partir dessas medidas, a gente consegue identificar riscos para a saúde. Isso eu acho que é bem claro para vocês. Monitorar mudanças na composição corporal associada a certas doenças, né? Então, sobretudo doenças metabólicas, doenças crônicas degenerativas, sobretudo as metabólicas. No caso, nós temos um acompanhamento muito próximo da composição corporal quando a pessoa tem síndrome metabólica. Ela tem ali 4, depende do autor, 5 itens que você precisa avaliar, e alguns autores usam circunferência de cintura, outros IMC. Já faz um tempo que eu não acompanho as recomendações das sociedades brasileiras ou internacional sobre síndrome metabólica, mas eu sei que composição corporal é muito utilizado para avaliar um dos componentes da síndrome metabólica. Avaliar a eficiência de intervenções nutricionais de exercício físico na alteração da composição corporal. Também eu acho que isso é bastante claro para vocês. O que significa isso? Nós, como professores de educação física, os nutricionistas, como nutricionistas, óbvio, e alguns outros profissionais usam da composição corporal para verificar a eficiência do programa que esses profissionais estão aplicando. Então, a gente não faz pesquisa só para falar, fiz uma pesquisa, publiquei um jornal, publiquei um artigo. Não, para verificar se de fato determinados tipos de intervenções, e quando eu falo intervenção, eu estou generalizando para poder englobar justamente um tratamento nutricional, dietético, um tratamento fisioterapêutico e uma intervenção por meio da atividade física, por meio do exercício sistematizado, né? Então, a gente quer saber se essas determinadas intervenções surtiram efeito. Então, efeito sobre o quê? Funcionalidade, aspectos fisiológicos e também na composição corporal, né? Então, muitas vezes a composição corporal é um dos aspectos mais importantes por várias razões. Então, tem desde as questões relacionadas ao metabolismo em si, né? O fato da pessoa estar com resistência à insulina, ao fato dela ter diabetes, ao fato dela ter síndrome metabólica, ao fato dela ter uma outra condição qualquer, ou pela questão estética, né? Não devemos deixar de citar a questão estética no envelhecimento, para o idoso.
Então, por exemplo, homens e mulheres que a vida inteira tiveram um determinado padrão estético, chega nessa fase de transição de ciclos da vida, né, sobretudo com um marcador específico que seria a menopausa ou a andropausa, que é menos percebida, mas a menopausa muito mais percebida, altera muitas vezes os aspectos estéticos. Alterando os aspectos estéticos, pode alterar aspectos psicossociais, tá? E isso afeta a saúde mental da pessoa, pode fazer desencadear um processo muito grande e fazer com que isso aflita, tenha uma importância na funcionalidade da pessoa também. Então, vocês percebem que é aquela coisa de trabalhar com uma questão hológica, agora não é... Nossa, faltou a palavra aqui. É uma questão de corpo inteiro, né? Trabalhar... nossa, uma palavra tão simples e faltou aqui. Mas, enfim, pensar em tudo isso. Nessa situação, a gente pula para o próximo, que aqui a gente coloca assim, estimar peso corporal de atletas e não atletas. Então, a gente tira esse atletas e não atletas e coloca estimar o peso corporal de pessoas idosas, de acordo com um determinado momento da vida. Quando eu vou no item 1 aqui, ó, no item 2, desculpa, falo associadas a certas doenças, e eu volto aqui, ó, estimar peso corporal de atletas e não atletas, na verdade, esquece atletas e não atletas e pensa em pessoas idosas. Eu tenho que lembrar também que aqui não é acúmulo de gordura simplesmente por doenças metabólicas, mas é aquilo que vocês já aprenderam, a caquexia, né? Lembram da caquexia, que eu comparei com a sarcopenia? Caquexia é o quê? Redução do peso corporal. Isso é muito importante. E por que eu linko aqui? Porque para estimar o peso ideal de pessoas idosas, tá? De pessoas idosas no envelhecimento, caneta, marca-texto, caneta aqui, ó. Não é isso que eu quero, só um segundo, pessoal, quero marcar o texto. Pronto. Então, eu vou riscar de mais escuro, que eu não quero isso. Então, aqui, ó, é o peso ideal de atletas e não atletas. O que eu quero aqui? Eu quero pessoas idosas, né? E... Nossa, vai ficar horrível. Esquece, tá? Como é que eu faço para voltar isso? Eu queria escrever idosas aqui, tá bom? É o seguinte, e quando eu quero estimar o peso corporal de pessoas idosas, muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com o baixo peso do que o sobrepeso. Tá? Óbvio, eu não quero uma pessoa que tem obesidade grau 3, uma pessoa que tem um IMC de 40, né? Mas eu tenho muita preocupação também, né, com pessoas que têm um IMC abaixo de 18, abaixo de 18,5, porque, como vocês viram na semana passada ou retrasada, a fragilidade, os aspectos que direcionam a pessoa para uma avaliação da fragilidade e que a gente chama de avaliação, o conceito, definição operacional de fragilidade, o primeiro item é perder os 5 quilos ou mais no último ano. Por quê? Porque perder peso, por que não entra na fragilidade? Ganhou muito peso. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, ganhar muito peso não entra num ciclo de fragilidade, mas perder muito peso, no caso, dentro do critério da FRID de 2001, perdeu 5 quilos ou mais nesse ano que passou, é muito ruim para o idoso. Então, a gente, quando fala em monitorar alterações, agora sim eu coloco aqui, ó, monitorar mudanças na composição corporal associada a certas doenças e estimar o peso corporal ideal, sobretudo, temos preocupação também com o baixo peso. Desculpa, por que eu insisto nisso? Porque quando vocês são adultos, no caso vocês são adultos,
jovens adultos, há uma preocupação muito grande com excesso de peso. E esse excesso de peso é comprometido pela quantidade de gordura corporal. Aí, quando a gente chega na fase idosa, vocês têm que se preocupar sobretudo com as questões contrárias. Isso não te dá o alvará, vamos colocar dessa forma, para que vocês falem, então eu vou ganhar muito peso, vou comer dieta rica em lipídios. Não é assim também. Então, que você tenha peso numa dieta balanceada, sobretudo com uma boa quantidade das recomendadas de proteínas, tá bom? Dando sequência, formular recomendações dietéticas e prescrições de exercícios físicos. Então, não é só verificar se o exercício foi bom ou se a dieta foi boa, mas a partir da avaliação dietética e a partir da avaliação da composição corporal, você começa a prescrever uma dieta ou um programa de atividade física. E aqui, pessoal, a gente tem que estar preocupada com aquilo que é do nosso interesse. Então, monitorar mudanças na composição corporal associada ao envelhecimento, tá bom? Associadas ao envelhecimento, ok? Então, é isso que a gente tem que estar preocupado. E quais são as alterações que mais me preocupam? De novo, a redução excessiva do peso corporal. E por qual componente? Sobretudo pelo componente muscular e depois o componente ósseo, ok? Lembre-se que quando tiverem dúvidas, mandem no chat aí. Tem uma questão aberta no chat, o Otávio falou presente. Pessoal, semana passada eu não pedi para vocês escreverem presente. Escrevam agora presente todo mundo, por favor. Dando continuidade. Ok? Então, o que a gente pode avaliar em termos de componentes, numa avaliação de composição corporal? Basicamente, nós temos isso: massa gorda, massa magra. Não confundam massa magra com massa muscular, mas grande parte da massa magra é constituída de massa muscular, tá? Mas ainda assim não são sinônimos. A massa óssea, a água corporal total é muito importante na avaliação, e nós temos, quando existe aí aulas de composição corporal que eu dou na pós-graduação, que nós temos que falar dos níveis de avaliação da composição corporal, que são 5 níveis, que vai desde o nível atômico até o nível de corpo inteiro, né? Então, você pode avaliar o seu corpo na seguinte situação: eu tenho tanto de oxigênio, tanto de hidrogênio, tanto de enxofre, tanto disso, tanto daquilo, tá? E a gente vai ter diferentes definições de acordo com esses níveis. O João Vitor Fortaleza perguntou: massa magra é a mesma coisa que massa livre de gordura? Conceitualmente, João, não é. É isso que eu estou falando. Essa aula que eu dou na pós-graduação é uma aula inteira apenas para falar sobre a teoria da composição corporal. Teoria, não tem uma prática. E não é. Mas daí você fala assim, mas se eu fosse medir por métodos válidos massa magra e massa livre de gordura, qual é a diferença? Ia ser muito pouca. Tá? Ia estar muito relacionado às questões de lipídios essenciais, não essenciais, tá? Então não temos tempos para falar sobre isso agora, mas vocês têm toda a abertura, um dia, vocês estão no 3º ano, eu acho que esse ano talvez não, porque nós estamos numa condição completamente atípica, mas a partir do 4º ano já tem a possibilidade de fazerem como ouvinte disciplinas de pós-graduação. Vocês têm essa abertura para ir e tal. E tem uma aula inteira só para falar sobre teoria da composição corporal. A disciplina chama Avaliação Morfofuncional do Envelhecimento Humano. Basicamente é um semestre inteiro que eu estou dando 1h30 aqui para vocês, né? Vocês veem quanto que eu tenho que resumir. Por que eu estava falando disso? Porque essa massa residual sempre vai ter, né?
E a massa residual, basicamente, são tecidos conjuntivos, órgãos, né? Pele, artéria, veia, e isso corresponde a uma parcela muito pequena do peso corporal da pessoa. Então, a gente não tem muito interesse em avaliar massa residual, porque se a gente avaliasse massa residual para associar a funcionalidade, quase não ia perceber nada. Então, eu dei um treinamento físico, eu fiz um programa de exercício sistematizado e vou avaliar a massa residual nesse período. Olha, vai na massa muscular, vai na massa óssea, vai na quantidade de água intra e extracelular. Não há por que se preocupar com massa residual, a não ser que você seja um patologista, por exemplo, né, que é pessoas que trabalham com isso, né? Então, sim, eu vou ver a massa residual, mas eu quero saber o quanto mexe com quantidade de células hepáticas, renais, enfim. Aí é outros 500. E aqui eu falo de composição corporal. O que é composição corporal? Aquilo que compõe o meu corpo. Então, pessoal, preste bastante atenção nisso agora. O que compõe meu corpo? Gordura, músculo, resto, água, osso, tá bom? E o que é isso agora? O que eu tenho aqui? Antropometria, peso, estatura, circunferência, diâmetros ósseos, dobras cutâneas. Quando eu falo assim, o peso da pessoa é tanto, eu tenho condição de falar a composição corporal dela? Não. Não tenho. Por quê? Porque quanto que ela tem de gordura? Quanto tem de massa muscular? Não tenho. Eu posso usar o meu peso numa equação preditiva de alguma coisa, mas o peso não é. A estatura também não é. IMC. Gostaria tanto de estar presencial com vocês para ter a resposta rápida, mas o IMC, gente, é um índice. Tudo que começa com IMC, IMM, IMG, ou seja, índice de massa muscular, índice de massa gorda, índice de massa óssea, índice de massa corporal, são índices. E índice não é algo que mede a composição corporal em si. No caso, você teria uma aproximação de um índice que medisse a massa muscular, mas vai direto à medida bruta desse componente, massa muscular, não vai pelo índice relativizando pela altura, tá bom? Então, peso, estatura, IMC, e sobretudo o IMC, pessoal, é do corpo inteiro. Então, não significa que uma pessoa com IMC 30, ela é gorda, entre aspas. Por quê? Que na verdade é obesa que fala, por isso que eu falei entre aspas. Mas gorda no sentido de ter muita gordura, tá? Por quê? Porque eu posso estar tratando de um fisiculturista que tem uma enorme quantidade de músculo e seco em relação à gordura corporal. Óbvio que ele tem uma determinada quantidade de gordura corporal, mas nada comparado a mim, por exemplo, né? Então, é óbvio que também em populações normais o IMC é um bom indicador de massa corporal, indicador de obesidade, mas ainda assim não é um componente de composição corporal. Circunferência, pessoal, é circunferência, não significa que você está medindo gordura, massa muscular, nada. Há aproximações por meio de equações preditivas, o mesmo para diâmetros ósseos e o mesmo para dobras cutâneas. Então, quando eu falo assim, medir dobra cutânea, né? Eu peguei aqui um determinado tríceps, né? Dobra cutânea triceptal. Você simplesmente tem uma medida de espessura de tecido subcutâneo. Dá para fazer alguma coisa com isso? Dá. Medir antes, depois de um treino, ver lá, você tem 6 milímetros, mudou para 4 milímetros, tal. Desde que você seja uma pessoa certificada para fazer isso e consiga reduzir ao máximo os erros de medida, é uma medida boa, tá? Mas ainda assim ela não te dá com precisão quantidade daquele componente corporal do corpo. A dobra cutânea, ela se aproxima à gordura, né? Está relacionada à gordura, mas ela não vai falar quanto você tem de gordura corporal, a não ser que você pegue esses valores,
coloque dentro de equações preditivas que são inúmeras, para crianças, para adultos, para idosos, para sexo masculino, feminino, para atletas, não atletas, para com nível de aptidão física alto ou baixo, pessoas com obesidade maior, acima de 30, IMC 30, abaixo de IMC 30, etc. Tem inúmeras equações preditivas. Você vai colocar e vai fazer o cálculo. Obviamente, vai usar em cima daquelas pessoas que se enquadram dentro daquela equação preditiva. Tá? Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui é que vocês têm que saber diferenciar composição. Composição corporal, que compõe o corpo. O que compõe seu corpo? Diferentes componentes. Gordura, massa muscular, osso, água, etc. E medidas isoladas, tá? Indicadores de risco, relação cintura-quadril, por exemplo, IMC e outras medidas, tá bom? Então, peso e estatura, não vou falar aqui sobre técnicas padronizadas, mas muitas vezes nós temos problemas em medir o quê? Pessoas idosas de pé. Então, só para vocês saberem, existe uma predição da estatura a partir de medidas de membro inferior, de perna, tá? Mas não está aqui, se vocês quiserem algum dia tiver algum problema, eu tenho uma avó que está assim e tal, ou parente, ou amigo, ou um conhecido qualquer, quero medir a estatura dele por meio de uma equação aproximada que não consigo colocar essa pessoa de pé. Existe uma equação que você mede a partir do comprimento de perna. O peso normal também eu acredito que tem a equação também para estimar o peso com a pessoa deitada, só não lembro se a gente usou. Eu estou falando da estatura porque a gente usava no nosso programa de doutorado, mas eu não lembro do peso. Pessoal, e nós temos, uma vez medido peso e altura, a possibilidade de medir o índice de massa corporal, e medido o índice de massa corporal, o que nós temos? A classificação, tá? Então, nós temos diferentes classificações, tá? Lembra que eu falei que pessoas com determinada quantidade de gordura, IMC, sobretudo acima de 40, eu citei agora há pouco, obesidade de grau 3, né, que é uma gordura, um acúmulo de gordura muito grande e tal. Então, aqui é uma proposta da Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos uma proposta que ela é muito estratificada. E essa proposta é legal, por quê? Porque ela tem aqui, umas divisões que eu acho interessante, vou também marcar aqui, que a gente divide aqui, isso, tá? Aí, aqui, eu colocaria esse daqui, são os níveis de risco, né? E o melhor nível, na verdade, estaria aqui, onde a gente vê nos estudos que as pessoas estão melhores, ou seja, peso ideal e sobrepeso. Tanto que tem estudo, pessoal, de sobrepeso, estudo sobre osteoporose, que pessoas com sobrepeso têm fator de proteção para a osteoporose, ou seja, problema de porosidade óssea, comparado às pessoas aqui, com IMC baixo, tá? Muito provavelmente por causa das questões relacionadas à gravidade em si. Então, o peso que o seu corpo proporciona em cima da sua estrutura óssea, de certa forma, mecanicamente falando, biomecanicamente falando, é um estímulo para que as suas células ósseas estejam sempre sendo mantidas, né? E uma pessoa com baixo peso, num parâmetro bem esdrúxulo, é como se o corpo estivesse entendendo que não havia ali sobrecarga. E, basicamente, a pessoa vai se perdendo, não. As células ósseas, né, vão se perdendo, né? E por que eu separei a obesidade grau 1 aqui? Porque é uma obesidade de risco mais baixo
e nós temos um risco muito alto no grau 2 e grau 3. E, obviamente, quando a gente entra na sarcopenia associada a isso tudo aí as coisas ficam muito piores, conforme eu já mostrei há 2 aulas. Outra coisa, para sarcopenia, essa tabela é para idosos, tá? Alguém perguntou, não viu o nome aqui. Essa tabela é para idosos. E essa tabela aqui, Guilherme, nós temos tabela para adultos, essa tabela é da Organização Mundial da Saúde para idosos. Eu acho que está aqui, cadê meu mouse? Aqui. Eu acho, isso. Aí depois eu mostro a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, pessoal, o que eu queria falar é que para definir pessoas com obesidade sarcopênica, a gente já considera a obesidade grau 1 para cima. Só um detalhe, pessoal, não sei se vocês perceberam aqui, que nós estamos tratando de 2 tipos de valores para mulheres idosas e para homens idosos, né? Então, por exemplo, a obesidade, as mulheres, para serem consideradas obesas grau 1, é com IMC 32 ou mais. Os homens, IMC 30. Por quê? Porque isso são estudos que se associam a risco para determinadas condições clínicas. Então, as mulheres, por que 32 e não 30? Porque se fosse com 30, ia ter uma grande prevalência de mulheres nessa faixa. E mulheres saudáveis, na verdade, né? Então, as mulheres, por conta daquilo que eu já falei metabolicamente, falando, nas transições ao longo da vida, a mulher tem maior acúmulo de gordura ao longo do envelhecimento do que o homem, por isso que é diferente esses valores. Agora, se você não quer trabalhar com diferenças, não estou falando por questões de gênero, tá? Falando questões biológicas ainda, mas não quer trabalhar com essas diferenças, quer trabalhar com um único valor para ficar mais fácil fazer seus trabalhos, vai na proposta da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? E nessa Organização Pan-Americana de Saúde, a gente também separa, a gente separa em 3 partes, tá? A intermediária, que dá ainda mais fator de proteção, e aqui. Então, qual que é o problema? Abaixo de 23 quilos por metro quadrado, risco para desnutrição, risco para fragilidade, sarcopenia, tá? Mas nós estamos falando de peso, não de músculo. Mas quem tem peso baixo, há uma grande chance de também ter o quê? Massa muscular baixa. Provavelmente 99% de associação, tá? Pessoa eutrófica é uma pessoa que está com peso normal. Pessoal, vocês lembram, quando não é para idoso, nós estamos tratando com valor de ponto de corte 25, né? Então, 25 para o adulto é o normal. Acima de 25 é sobrepeso, acima de 30 é obeso. Ou seja, entre 25 e 30 sobrepesado, acima de 30 obeso para adulto. Para idoso já muda aqui só. Por que que muda aqui? Porque o que seria eutrófico no adulto? 25, a gente aumenta um pouquinho aqui, ó, pela mesma razão que as mulheres aumentam lá. Por quê? Porque, via de regra, o idoso já é um pouco mais sobrepesado, tá? Então, aumenta-se um pouquinho mais para que haja menos diagnóstico de obesidade ou de sobrepeso nessa faixa. Porque, ainda assim, essas pessoas com um pouco mais de gordura abdominal, tudo, conseguem se manter funcionais e saudáveis com essa quantidade. É uma situação similar à massa muscular. Todo mundo perde massa muscular, mas uns perdem mais do que os outros, tá? Esses que perdem mais do que os outros têm sarcopenia. No envelhecimento, é muito comum falar, todo mundo ganha gordura, né? Não pode generalizar, mas vamos fazer uma comparação com a sarcopenia. Todo mundo ganha gordura, mas uns ganham mais do que os outros. Então, o que eles fizeram? Estabeleceram um ponto de corte um pouco maior aqui, um crivo um pouco maior. Ok? Olha só que bonito isso. Isso para fazer dobra cutânea, quem está acostumado a fazer dobra cutânea é muito, muito difícil, tá? É muito difícil.
abdominal, muitas das dobras cutâneas realizadas pelos profissionais e que é com o intuito de se não é diagnosticar, estimar gordura corporal, são tiradas entre ninguém tira a dobra, né? Mas são medidas, mensuradas na região abdominal aqui, ó, tá? Ó, não está nem aparecendo o meu verdinho. A região abdominal. Então, basicamente, o que seria? A suprailíaca, tá? A dobra suprailíaca tem a dobra, a peitoral do homem é um ponto médio aqui, da mulher, pega aqui, aqui, ó, axilar, média, e daí tem as piores, abdominal numa posição horizontal ou numa posição vertical, tá? Essas são as dobras que pegam-se no tronco, sem contar nas costas que tem a subescapular, tá? Abaixo ali da linha da escápula. São as dobras principais que são medidas no tronco. A pessoa que tem um tronco dessa forma, você basicamente erra sempre, pré e pós, é muito difícil. Então, quais são as possibilidades? Por exemplo, circunferência de cintura. Tá? A circunferência de cintura é um ótimo preditor para riscos relacionados a risco cardiovascular. Né? Então, nesse caso aqui, o problema é medir certo, né? Aí você tem, nos livros de antropometria, tem um livro muito famoso, de 1988, acho que a maioria de vocês não tinha nascido ainda, de uma pessoa chamada Lohmann. E esse livro, ele estabelece os padrões de medida. Hoje, o que a gente fez? A gente atualiza os livros, como faz os nossos, o professor Ismael tem o dele, o Ed Petroski tem o dele e tal. E muitos são em cima dessas propostas. Mas para abdômen tem 3 tipos de medidas no mínimo, né? Então, por exemplo, a medida de circunferência de cintura, que a gente coloca com a menor circunferência da cintura, aquela que passa pela cicatriz umbilical e aquela que é o ponto médio entre a última costela flutuante e a borda superior da crista ilíaca. Nesse senhor aí, e vocês percebem que é um senhor, é difícil, né? Mas a cicatriz umbilical é fácil, eu estou vendo ali. Mas não sei se vocês conseguem perceber que ela está caída, na verdade, né? É complicado isso. Imagina uma pessoa com uma redução da gordura corporal de tal forma que fica aquelas pelancas caídas. O umbigo, cicatriz umbilical é umbigo, né? Umbigo caído. A gente fala isso por quê? Porque nós tivemos essa experiência muito na vida, né? Desde 2002, medindo isso, o que já passou de gente por nós, né? Então, ainda assim, é difícil. Mas, se você tiver o seu padrão bem estabelecido de medida, você consegue comparar pessoas no trabalho de prescrição de atividade física, qualquer que seja o exercício, a proposta, e comparar as medidas de cintura pré e pós, tá? E isso é importante, como eu já disse, para risco de complicação metabólica e cardiovascular. E qual seria as medidas, os pontos de corte? Está aí, ó. Sexo masculino e sexo feminino. E eu tenho o quê? Vocês podem fazer isso em vocês mesmos. Não, vocês não vão conseguir se medir. Mas peça aí para alguém fazer uma medida, alguém que saiba fazer medida, e vocês podem saber como é que vocês estão de risco metabólico, a partir das medidas das respectivas cinturas. Lembra que cintura não é quadril, tá, gente? Quadril é uma coisa, cintura é outra, o próprio nome fala. Aquela medida de relação cintura-quadril até existe, vou mostrar, mas na literatura científica, circunferência de cintura está muito mais próxima a esses riscos do que a própria relação cintura-quadril. Então, para os homens, uma medida de cintura superior a 1,2 m é muito alto, e é um risco elevado.
para esses tipos de complicação. O que é bom para um homem? Abaixo de 94. Abaixo de 94 está legal, olha, ele está longe do risco. E as mulheres, 88 para cima, um risco elevado, e abaixo de 80, legal. Eu sei aí que tem homens que têm 70, normal, mulheres com cintura de 60 e poucos centímetros, normal. Agora eu já medi cinturas de 125, 1,25 m. Um palmo maior que o meu filho, né? Se abrir a cintura da pessoa. É muito grande. Aí você fala, mas por quê? Porque basicamente gordura visceral intraabdominal. É aquela gordura dura, né? Que é isso aqui que nós estamos vendo aqui, que é a mais prejudicial que tem para aspectos inflamatórios. E vocês percebem que nós temos a relação cintura-quadril aqui. Eu particularmente não gosto muito da relação cintura-quadril. Por quê? Porque já temos estudos mostrando que as relações, as associações são sempre menores. Às vezes a pessoa tem um quadril muito grande, uma cintura muito pequena. Às vezes a cintura da pessoa, a pessoa tem aquelas esquema Phantom que a gente fala, né, que são as proporções diferenciadas, um quadril muito pequeno, uma cintura normal, a relação dela vai ser ruim, vocês entendem? Mas ela não tem risco nenhum para deficiências metabólicas, essas coisas. Avançando, pessoal, panturrilha. Estamos falando de pessoas idosas, tá? Então, o que nós temos aqui? Mulheres e homens, tá? Circunferência de cintura. Aqui 2 períodos. O que eles consideram interessante? Fácil. 32 centímetros aqui, ó. 32 centímetros, tá? O que é isso? Vocês vão pedir para a pessoa colocar uma perna na frente da outra, com uma leve flexão do joelho. Geralmente a perna direita é mais utilizada, mas isso... e a perna como fala? Dominância, né? Não, vai direto na direita mesmo. E daí procura na panturrilha. O que é a panturrilha? A perna. Membro inferior é coxa e perna. A perna é a parte abaixo do joelho, né? Então pega a panturrilha e verifica na perna a maior circunferência que você tem na perna. Aquilo é o que a gente vai chamar de circunferência de panturrilha. Se for acima de 32, há bons estudos, que essa pessoa tem menor, então nós estamos falando aquela hora de circunferência de cintura, maior é pior, tá? Quanto maior a cintura, pior a condição dela, ou seja, quanto maior a cintura, maior os riscos para as doenças metabólicas. Agora, quanto maior a circunferência de panturrilha, menor o risco para a sarcopenia. Por quê? Porque tem mais massa muscular. Né? E por que a panturrilha em si? Porque a panturrilha ela é um dos segmentos corporais com menor participação de gordura na sua composição. Então ali tem gordura, mas quando você aumenta ou reduz drasticamente essa circunferência, é porque você tem mais ou menos massa muscular, respectivamente. E aqui é o estudo que a gente fez, a Almeida é a Manuela lá da USP. Então, só para que vocês tenham ideia, né, à medida que as pessoas... Aqui é o X é a média. Nossa, eu não consigo fazer um risco certo. Então, à medida que as pessoas vão envelhecendo, aqui, de 36 com 60, 69 anos, cai para 33, acima de 80. E depois as mesmas pessoas avaliadas 6 anos depois, vocês estão vendo aqui a data, 2000 e 2006, é o ano que eu estava no doutorado. 6 anos depois, olha o que acontece, de 36 caiu para 35, e de 33, quase 34, caiu para 31,8, ou seja, essas pessoas aqui, elas ficaram num risco maior para
sarcopenia. 6 anos fizeram que as pessoas caíssem numa condição muito ruim. E as mulheres de 34,7 caíram para 32 aqui no grupo mais idoso. As mulheres conseguiram se manter melhores nessa amostra. Tá bom? Vocês estão entendendo, pessoal? Tudo jóia? Quem tiver dúvida, se apresente aí, por favor. Ah, pessoal, aqui é a espessura de dobras cutâneas, eu não vou me aprofundar. Ok? O que nós temos aqui? Diferentes equações de dobras cutâneas que vocês podem colocar aqui, e isso aqui é só um exemplo. Não use, vão nos livros. Ah, professor, eu quero começar a fazer avaliação, me procura, eu vou mostrar tudo sobre equação, que você usar, como usar, onde fazer, o que fazer, como fazer, por que fazer, essas coisas. Aqui é só para vocês saberem, ó, que tem autor, tal. Em homens e mulheres, com perímetro do abdômen, tudo que é X é dobra cutânea, está aqui embaixo o que ele usou, tem que usar idade em algumas situações, em outras situações usa-se cintura, tríceps, idade de novo, idade, abdômen. Eu estou procurando aqui estatura, mas eu não estou achando, tá? Mas vocês percebem como existe variedades de equações. Também há equação para estimar massa músculo-esquelética por antropometria, por dobra cutânea, por circunferência e por bioimpedância. A mais usada é de bioimpedância, e é aquele valor de ponto de corte para sarcopenia que eu mostrei há 2 semanas para você, foi desenvolvido a partir dessa equação aqui, né? Então, é uma equação... Não, eu queria mudar a cor aqui, está muito escuro. É uma equação que usa altura, resistência da bioimpedância, sexo, idade, tá bom? E então também, quem quer mexer com isso, me procure, que eu faço questão de explicar como é que funciona tudo isso. E finalmente, pessoal, o DEXA, né? Mas eu vou passar muito rápido aqui, por quê? Porque eu vou dar uma outra aula agora sobre bioimpedância e DEXA. Então, o DEXA, nós temos aqui diferentes formas de avaliação, diferentes índices. Mas, por que eu vou falar sobre bioimpedância e DEXA? Porque nós temos aqui, e como já apresentado para vocês, o ciclo da fragilidade, ou a sarcopenia, o quanto ela é importante para o ciclo da fragilidade, e dentro da fragilidade, no conceito operacional, nós temos aqui, ó, aquela situação que é de você perder 10 libras ou mais em um ano, que é aproximadamente 5 quilos, tá? Olha, consegui. Quase. 5 quilos em um ano, tá? Então, a pessoa que perdeu de forma não intencional 5 quilos no último ano, ela vai ter maior risco para fragilidade. Só que tem uma coisa, perdeu esses 5 quilos, a gente também pode descobrir como perdeu. Perdeu em gordura, perdeu em osso, perdeu em massa muscular. Então, isso entra também em avaliação da composição corporal. Ok? Então, vamos avançar. E também lembrando que no construto para sarcopenia, seja o de 2010 como o de 2019, nós temos também medidas de composição corporal, tá bom? Por isso que é importante, massa muscular em um e massa... nós temos 2 situações aqui, ó, qualidade muscular, né, nesse daqui, e quantidade de músculo, medido por DEXA, bioimpedância, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tomografia computadorizada e ressonância magnética é utopia, né? Vocês sabem o que é utopia? É aquela coisa que a gente sonha, mas não vai conseguir tão cedo. Então a gente fica com DEXA e BIA, que é o que eles propõem. Nesse sentido de proposição de DEXA e BIA, a gente avança aqui e mostra, então, a questão da bioimpedância. Só que a bioimpedância, eu posso falar numa situação muito simples. Você coloca lá os eletrodos na pessoa, você compra aquela de farmácia, segura lá, ela vai falar que você tem 23% de gordura. Pronto, acabou, tá? Mas a bioimpedância, ultimamente,
e é isso que eu falo muito nas minhas aulas, a gente extrapola essa questão de gordura corporal e massa muscular. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a bioimpedância, por 40 anos, foi usada para isso, para verificar água corporal total e massa livre de gordura, fat free mass, tá? E, de repente, nos últimos 10, 15 anos, as pessoas começaram a falar assim, a bioimpedância pode oferecer muito mais do que isso. Ela pode dar uma condição de saúde celular, oferecer para você uma medida de saúde celular, o ângulo de fase, tá? O mouse. O seu ângulo de fase e vetores de bioimpedância. O que é isso? Vou mostrar agora para você. Né? Então, o ângulo de fase simplesmente é uma equação que utiliza dos indicadores reatância e resistência. Então, toda análise de bioimpedância vai te dar dois valores, a reatância e resistência. Eu não vou entrar nos detalhes sobre bioimpedância hoje, tá? E nem na nossa disciplina, mas o dia que vocês verem algum curso de bioimpedância, é interessante entender os princípios biofísicos dela, é bem simples. Tem muito a ver com você tomar um choque no molhado e você está pisando numa sandália havaiana emborrachada e não tomar o choque. Basicamente, o que é o molhado? É o músculo que é altamente hidratado e o chinelo havaiano de borracha é a gordura. Ou seja, é o que a gente chama de um componente hidrófobo. Hidrófobo, isso. É que eu esqueci o nome, acho que era isso mesmo, de hidrofobia. Não caiu bem para mim na hora que eu falei isso, mas hidrofóbico. Obrigado, Rafael. Hidrofóbico, hidrófobo, nossa. Então, a gordura é um componente hidrofóbico, tá? Hidrofóbico, por quê? Porque ela meio que afasta a água dela. E quando você solta os princípios da bioimpedância, tem muito a ver com essa questão de muita gordura, pouca água, e muita água, pouca gordura e, consequentemente, muito músculo. E as variáveis que são medidas é reatância e resistência. Consequentemente, o ângulo de fase. Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente mede a bioimpedância, a gente tem duas variáveis, tá? Resistência e reatância, que é apresentada por XC. E essas variáveis, se a gente colocar num plano cartesiano, tá? A gente vai ter isso, a resistência no eixo X e a reatância no eixo Y. A resistência, aqui o valor 0, e aqui pode ser até, vamos por até mais ou menos 600, tá bom? E a reatância de 0, aqui até 80, mais ou menos. Pronto, isso aqui é 80, viu, gente? Então, o que acontece? Você vai ter uma medida lá. Quem que eu estou olhando aqui? Eu estou vendo 3 pessoas, né? A Júlio César, a Stephanie Owens e a Valentina Custódio. Aí vai lá, então, o Júlio, por ser homem, isso não tem nada a ver com sexismo, mas é porque estamos trabalhando com uma situação biológica. Por ser homem, o Júlio vai ter uma menor resistência. Por quê? Porque a resistência é medida, é o quanto que o seu corpo dá de resistência à corrente elétrica, e o que vai dar resistência é ter mais ou menos gordura corporal, porque ela é hidrofóbica, lembra disso? Né? E a corrente elétrica, ela viaja, entre aspas, né? Ela passa mais facilmente pela água do que pela gordura. A questão do choque que eu falei, de você segurar algum lugar que está dando choque, pisando na água, pisando no chinelo havaiano. Então, o Júlio tem aqui um valor de resistência, tá? E a reatância independe dele ser homem ou não, porque a reatância é uma medida da resistência quando passa pela membrana celular. Todo mundo tem célula aqui, todo mundo aprendeu em biologia que a membrana celular ela é composta por uma camada lipoproteica, lipo de gordura e proteica de proteína.
E por ser lipoproteica, ela dá resistência à corrente elétrica também, tá? Só que é o seguinte, o Júlio tá aqui, a Valentina e a Stephanie tá aqui. Por quê? Porque naturalmente, biologicamente, o homem tem mais massa magra do que a mulher e, consequentemente, os valores de resistência são menores, ok? Então, menos gordura, isso é natural mesmo, a não ser que seja atleta, né? Aí a gente muda um pouco. Agora, a reatância é o seguinte, então a resistência, quanto menor a resistência, em tese, se a gente considera que gordura é ruim, quanto menor, melhor, né? Positivo. Só que a Valentina e a Stephanie estão dentro do sexo delas, feminino, tá bem. E o Júlio também está bem dentro do sexo dele, que é masculino. Mas um é menor do que o outro, biologicamente falando. Quanto menor a resistência, melhor dentro de cada sexo. E a reatância? Aqui, quando eu falo quanto menor, melhor, a gente chama de inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional? Quando eu aumento um, reduzo o outro, tá bom? E a reatância? Vocês lembram que eu falei para vocês? A reatância não é a resistência que a membrana celular dá para a corrente elétrica? Tá? Espero que vocês estejam prestando atenção nisso, que é importante. Eu tenho a célula e ela tem uma membrana. Essa membrana vai dar também uma resistência à corrente elétrica. A gente chama de reatância. Aí eu quero que vocês pensem, né, já que é tão difícil ficar mandando as respostas. O que é melhor aí, então, agora? Ter maior resistência ou menor resistência na membrana celular? Vamos pensar no Covid, né, no vírus e a imunidade que a gente fala tanto. Em que situação que a pessoa vai ter com mais facilidade a entrada de um vírus, um ataque viral numa célula? Aquela célula que tem maior resistência ou menor resistência, né? Aí, gente, basicamente é isso. Maior resistência, melhor estado de saúde celular. E menor resistência, pior o estado de saúde celular da pessoa, tá? Então, por exemplo, por alguma razão, o Júlio está aqui, a Valentina está aqui e a Stephanie está aqui, tá bom? Então, a gente cruza aqui, ó. Agora aqui eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção. Vou usar caneta agora e vou usar cores diferentes. Então, ó, a Stephanie, eu tenho que fazer aqui, ó. A Stephanie tem que plano cartesiano, ó, tá aqui, ó, e aqui, ó. A posição da Stephanie no vetor é essa, tá? A posição do Júlio no vetor é esse. E a posição, falta aqui, da Valentina no vetor é esse. Aqui, eu vou passar um pouquinho por fora para mostrar que ela está aqui. E o pontinho. Tá bom? Então, pessoal, como é que eu sei que uma pessoa está bem ou está ruim? Tá? O que nós vamos fazer? A gente vai colocar o ângulo de fase delas. Basicamente, na representação gráfica, porque o ângulo de fase é uma equação que basicamente varia ali de 3 graus a 10 graus. Então, se fosse 3 graus a 10 graus, ia ser muito baixinho. Então, numa representação gráfica... Oxe. Ai, Jesus, cadê meu mouse? Aqui, achei. É que ele está no amarelo, eu não consigo enxergar mais ele. Vamos lá. Eu vou aproveitar o laranja aqui e fazer o da Valentina. O da Valentina é esse, tá? Cor. Não lembro qual que é o azul do Júlio, é esse. Então, o do Júlio é esse. E por acaso o do Júlio e o da Stephanie vai ser muito parecido.
é quase em cima, ó. O do Júlio e da Stephanie, opa, quase parecido, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó? Um ângulo, tudo bem? E outro ângulo aqui. Qual é o maior ângulo que vocês viram aí? Do Júlio e da Stephanie ou da Valentina? Qual é o maior ângulo? O ângulo que forma entre esses vetores e o eixo X, tá, gente? Qual é o maior ângulo? É o do Júlio e da Stephanie. O que significa isso? Quanto maior o ângulo de fase, melhor a saúde da pessoa também, tá? Isso é um ponto. Então, a Valentina, teoricamente, é o que a gente está colocando aqui, hipoteticamente, estaria numa condição pior. E qual é a outra situação? Então, eu tenho aqui, ó, agora eu vou pegar um preto aqui, tá? E, ó, então aqui, ó, o Júlio está aqui, a Stephanie está aqui e a Valentina está aqui, tá? Então, agora, eu não vou mais marcar nada, mas em termos de composição corporal, o que que significa isso? Aqui, ó, vocês veem que está separado a elipse em vetores de 50%, 75%, 95% de intervalo de confiança, em quadrantes, né? Por quê? Porque pessoas, quanto mais próximo aqui, estão em melhor condição de saúde celular, integridade da membrana celular, e quanto mais próximo daqui, estão em situação de menor gordura corporal. Então, se eu pegar para cá e subir, eu vou ter um primeiro, eu vou acabar marcando aqui, vai ser esse roxo. Então, eu vou ter um primeiro local aqui, ó, que é um local bom, tá? É onde as pessoas estão com melhor saúde. Agora, se eu tenho ainda baixa gordura, mas com a localização aqui embaixo, eu tenho pessoas com reatância muito baixa. Então, por que a Valentina está aqui, ó? Por que a reatância dela está baixa? Pode ser que a Valentina hoje esteja gripada, pode ser que hoje ela esteja com virose, pode ser que hoje ela esteja estressada. Até o estresse pode fazer com que a reatância caia. E acima de tudo, pessoal, isso é o mais importante, pode ser que a Valentina hoje esteja descansando do treino que ela fez ontem. Lembra? Não, vocês não lembram porque vocês estão tendo agora comigo. As lesões, os danos nas fibras musculares, as lesões musculares por conta de treino intenso, tá? É isso. A gente consegue medir o quão intenso foi um treino também avaliando por esse marcador. A resistência não muda muito, a reatância muda bastante. E daí que eu tenho aqui, ó, aqui nesse local, são pessoas que têm também uma reatância boa, ou seja, a saúde celular está boa, mas com maior quantidade de gordura. E aqui, pessoal, é a pior condição de todas. São pessoas que têm maior quantidade de gordura e menor situação de integridade celular. Lembrando que quanto menor a integridade celular, também significa menos, colocar aqui, ó, MC. O que é MC? Massa celular. Massa celular também, tá? E massa celular, sendo que o corpo, maior quantidade de células do corpo, grande quantidade de células do corpo são células musculoesqueléticas, é um indicativo de que quando você está aqui embaixo, você também possa ter menor quantidade de massa muscular. Então, o que nós temos, por exemplo, é assim, ó, pessoas nesse quadrante aqui, ó, são pessoas atléticas, e pessoas aqui embaixo, pessoas sarcopênicas, por exemplo. É uma forma nova, diferenciada e muito boa, com menos erro das equações, para você verificar as condições das pessoas em termos de composição corporal, ok? Uma pessoa que vê isso de uma hora para outra não vai entender nada que está escrito aqui. Então, pessoal, o que nós temos? Como eu mostrei lá a questão da Stephanie com o Júlio, que o ângulo de fase era quase sobreposto um ao outro, mas com diferentes valores de reatância e resistência, nós temos também uma situação aqui, ó. Aqui, ó, são grupos etários, ó, pessoas com 2 anos de idade, 4 anos, 6 anos, 8, 9 anos, 10, 11 anos, 12, 13, 16 anos,
até 59 anos, acima de 80, 60, 80 anos, tá bom? Nós temos aqui todos esses estudos que foram realizados, e se vocês observarem, basicamente todos eles estão sobrepostos no mesmo ângulo de fase. Aí você fala assim, pô, mas então quer dizer que o ângulo de fase ele não é um marcador bom. A verdade é o seguinte, esse ângulo de fase, ele é um marcador bom. Nesse caso aqui, ele estava falando que essas pessoas estão bem de saúde, mas com o tempo, as pessoas perdem, aqui ó, nasceu, né? Nasceu tá aqui. O que acontece com o tempo? A tendência é reduzir a resistência, mas concomitante a isso, reduzir a reatância, né? Por isso que o ângulo de fase fica igual para todo mundo. Quando a gente reduz a resistência, é sinal de que está perdendo gordura corporal, né? Basicamente acontece isso de fato, mas o que acontece, mesmo com ganho de gordura corporal, a pessoa tem um aumento da hidratação intracelular que ajuda nessa redução da resistência, e, por outro lado, perde-se em reatância, tá? Mas, como os ângulos de fase se sobrepõem, só analisar ângulo de fase não é legal. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ó, que tem 60, 80 anos, tem basicamente o mesmo ângulo de fase dessa pessoa que tem 2 ou 3 anos, tá? Aí eu pergunto, são pessoas iguais? Vocês estão vendo? São iguais ou não são? Óbvio que não são. Se eu fosse analisar pelo ângulo de fase, seriam pessoas iguais, mas não são. Por quê? Porque eu preciso analisar pela resistência e pela reatância. Pela resistência e pela reatância. Olha a diferença que tem, tá? Então, é uma forma da gente avaliar isso. Isso daqui é só para mostrar para vocês. Por esse tipo de análise, a gente consegue diferenciar, esquece essa coisa de clássica específica, mas, ó, pessoas obesas e de pessoas com pouca gordura corporal, e pessoas com muita, bem hidratadas e pessoas pouco hidratadas, tá? Então, ele mostra diferentes condições de composição corporal também, tá? E mais, olha que legal, a bioimpedância ela não é apenas para a composição corporal. Olha lá o título desse artigo. Análise de vetor de impedância bioelétrica e aptidão muscular em homens saudáveis. O que é aptidão muscular, pessoal? Eu entendo que seria alguma coisa relacionada à sua condição muscular, músculo-esquelética, mas não que diz respeito à quantidade, mas à qualidade. Em outras palavras, a força muscular. Vamos ver o que eles fizeram. Primeiro fizeram uma correlação de preensão manual, hand grip, e eu já apresentei estudos para vocês o quanto a força é importante na doença e no envelhecimento, tá? E aqui, ó, a força ajustada pelo peso corporal. E fizeram uma correlação com o ângulo de fase, tá bom? Uma correlação com o ângulo de fase. E houve uma boa correlação, por volta de 5,8, 42, mais ou menos. Mas olha, o mais interessante é isso, que nós temos aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui, volta bastante agora. Não dá para mostrar para vocês mais. Isso é uma elipse de tolerância, tá? Quando a gente mostra dessa forma. Olha que legal, ficou lá. É uma elipse de... Ah, não, aqui não. Desculpa. Isso é uma elipse de tolerância, tá bom? E quando a gente mostra os grupos e não a pessoa em si, naquele local que nem eu mostrei, a Stephanie, o Júlio, eu estou mostrando os grupos aqui de pessoas médias, a gente usa uma elipse de confiança, tá? Vou só escrever C-confi. É difícil escrever aqui, viu, pessoal? Confiança. Então, é uma elipse de confiança. O que é uma elipse de confiança? Diferentemente da elipse de tolerância, que eu pego a Stephanie, o Júlio, a Valentina e coloco ploto, né, que a gente fala em cada local, a de confiança eu pego a somatória, por exemplo, dos homens dessa sala aqui do bacharelado, com a somatória não, desculpa, pessoal, a média de homens, de mulheres, de qualquer coisa que seja de variável, e coloco aqui e vejo como eles se comportam em termos de reatância e resistência.
tá? E olha só que interessante, tá vendo esse T1 aqui, ó, com o T3, né? O que significa isso, tá? Primeiro, lembra do ângulo de fase que eu mostrei para vocês? Quanto maior, melhor. O T3 está com maior ângulo de fase aqui, ó, tá? Apesar de ter uma reatância um pouco menor, o T3 tem uma resistência bem menor de forma significante, tá? O que significa isso? Menor gordura, maior massa magra. E se tem maior massa magra, uma maior possibilidade de ter massa muscular também. Se tem mais massa muscular, maior chance de ter mais força. E olha como a bioimpedância mostrou isso. Pegaram as pessoas de acordo com a preensão manual primeiro e dividiram em tercis. Vocês já sabem o que é tercil, porque eu já mostrei em um outro estudo o que eram os tercis, né? Os tercis de força. O tercio 1, a menor força, o grupo com menor força, em média 24 quilos de força. O tercio 2, com força intermediária, 33. E o tercio 3, o grupo com maior força, 43, quase 47 quilos de força. O tercio 3, pessoal, tem de forma significativa, tá aqui, ó, significativa, maior ângulo de fase. Então, força há uma correlação, está correlacionado, né, que é um errinho aqui, com o ângulo de fase. Ou seja, se eu meço pela bioimpedância o seu ângulo de fase, eu sei que um alto ângulo de fase significa que você possa vir a ter maior força também. Então, não é apenas composição corporal, mas também funcionalidade, que é coisa melhor do que fazer isso para um idoso, né? Então, você tem lá barba, cabelo e bigode fazendo junto de uma só vez. E o DEXA, para terminar a aula, tá? Então, avaliação funcional semana que vem, já é quase 4 horas. O DEXA, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, então... Ok. O DEXA, vocês conhecem, por que eu passo o DEXA também? Porque, em tese, nós teríamos aula prática com DEXA, que nós temos aqui, mas, infelizmente, não vai dar, por razões óbvias, né? Então, o DEXA é um equipamento que ele mede a pessoa em um plano bidimensional. O que é bidimensional? Tipo numa foto, você não consegue ver ela tridimensional, né? E nesse plano bidimensional existe aqui uma fonte de raio-x que emite o raio-x, ele vai passar pelo corpo seu e vai ser lido aqui em cima pelo detector, né? E quando o raio-x passa pelo corpo, o seu corpo é composto de diferentes componentes, diferentes átomos, moléculas, etc. Ele atenua o raio-x, né? Se eu pegar uma fonte de raio-x, jogar na parede aqui, que eu estou na minha frente aqui, pouco do raio-x vai chegar do outro lado, que é no bulevar, tá? Vocês estão entendendo isso? É a mesma coisa com o corpo. Se eu tenho uma fonte, a pessoa está deitada aqui, isso aqui é a vértebra dela, então ela está de barriga para cima, decúbito ventral de barriga para cima, tá? Passou uma fonte de raio-x, soltou raio-x, passou pela pessoa, desculpa, não é a mesma, a leitura aqui não vai ser a mesma quantidade de raio-x do que saiu aqui. Essa atenuação, por meio dessa atenuação, da leitura dessa atenuação, é que será estimado a composição corporal. Como? Em áreas que há apenas tecido mole, ou seja, lipídio, não, desculpa, tecido mole é o tecido isento de osso, tá? Então, em áreas que há apenas tecido mole, os lipídios e o tecido magro vão ser medidos, vão ser mensurados. Então, vou explicar melhor isso. O que é DEXA? DEXA. É dual de 2, energy de energia, X de raio-x e A de absorciometria. A absorciometria é a capacidade do seu corpo receber o raio-x
e atenuar essa emissão de raio-x. O raio-x, por si só, já explica a energia raio-x, e dual, de 2, é porque é duas fontes de raio-x que é emitida, tá? A primeira é para diferenciar tecido mole de tecido duro, e tecido mole, tecido duro é osso, e tecido mole é o resto, e o resto pode ser gordura e músculo, por exemplo, tá bom? Então, cuidado. Só que o DEXA tem uma coisa interessante. A segunda fonte de raio-x é para diferenciar gordura do resto. Então, o que é o resto? Tecido magro, que é músculo e osso. Então, eu tenho uma fonte que diferencia osso do resto e a outra fonte que eu diferencio gordura do resto. Aí, nessa situação de somatória, conhecendo o meu peso corporal, eu tenho o meu resto, que basicamente é o que eu chamo de massa livre de gordura e osso, tá? Então, o DEXA é legal porque ele te dá 3 compartimentos, tá ali, ó, 3 compartimentos, tá? E esses 3 compartimentos, basicamente, é o que a gente vai chamar de gordura, tá? A massa gorda, a massa óssea e a massa livre de gordura e osso, tá? Então, nós temos aqui as diferentes variáveis que a gente mede com DEXA. Conteúdo mineral ósseo, área óssea. Ah, pessoal, DEXA é padrão ouro para medir osso, tá? Então, osteoporose é diagnosticado por meio do DEXA, sobretudo. Mas nós temos também a massa de gordura, a massa do tecido magro e mole. O que é o tecido magro e mole? É o tecido sem osso, tá bom? A massa livre de gordura, que é o osso mais o tecido mole, desculpa. Não tem, desculpa, o tecido magro, não tem o tecido mole. Né? E aí vai, tem um monte de situação, e aonde a gente vai chegar, na verdade, tem os locais de avaliação, a capacidade de eu fazer a avaliação regionalizada nos hemicorpos direito e esquerdo por todas essas regiões, e o que a gente vai conseguir fazer, na verdade, sobretudo para o envelhecimento, é medir, já que eu tenho a capacidade de fazer essa divisão por hemicorpos direito e esquerdo, eu consigo o tecido de membros superiores e inferiores. Qual tecido? Aquele tecido que é livre de gordura e osso, tá? Horrível, mas tudo bem. O que é o tecido que é livre de gordura e osso? De membro superior e membro inferior. Então, pessoal, olha aqui, meu braço. O que é livre de gordura e osso? É livre, não tenho gordura e não tenho osso. Se eu tiro o osso do meu braço e eu tiro a gordura do meu braço, o que vai sobrar do meu braço que não seja a pele em si, tá? Basicamente, eu tenho o coração no meu braço, na minha perna? Não. Eu tenho o intestino no meu braço, na minha perna? Não. Eu tenho pulmão? Não. Eu tenho cérebro? Não. Eu tenho... O que sobra? Pode escrever aí, pessoal. O que sobra numa medida dessa, do braço e da perna, se eu tirar gordura e osso? Vai sobrar o quê, principalmente? Músculo. João Vitor Fortaleza, o Kanji já falou. Músculo, pronto. É músculo, pessoal. Aí o que as pessoas fizeram? O músculo de braço e membros inferiores corresponde a quase 60% dos músculos do corpo inteiro, da massa muscular do corpo inteiro. Então, eles desenvolveram equações a partir disso para ter a massa muscular do corpo inteiro. Então, o DEXA, hoje, ele acaba sendo um padrão ouro também para a medida de sarcopenia, considerando que sarcopenia seria a massa muscular apenas, né? Então, hoje, na comunidade científica internacional que estuda o envelhecimento, sobretudo os aspectos morfológicos, DEXA é padrão ouro para medida de massa muscular em pessoas idosas, tá bom? Justamente por conta disso. Aqui algumas vantagens. Aqui é só para falar que o DEXA tem muito pouca radiação emitida que possa prejudicar uma pessoa que venha fazer 2 ou 3 avaliações num ano, tá? Aqui é a comparação. E ela avalia justamente essa daqui, ó, massa do tecido mole e magro apendicular. E o que é apendicular, pessoal? Apendicular, tá?
Apendicular é isso, os apêndices do corpo. Quando vocês fizerem biomecânica comigo, vocês vão saber que nós temos, o nosso corpo é dividido em eixo, tá? Eixo e os apêndices. Os apêndices basicamente é o quê? Membros superiores e membros inferiores. O eixo basicamente é cabeça e tronco e quadril, tá? Vocês não estão entendendo mais nada com esses riscos meus, mas é isso. Apendicular são os apêndices, braços e pernas. Mediu gordura, fez DEXA. O DEXA tem a propriedade de regionalizar a medida, você separa. Pegou só a massa livre de gordura e osso, de braço, membro superior e membro inferior, somou, jogou numa equação, eles vão te dar aqui é uma das equações propostas. Então eu jogo essa daqui, ó, o tecido livre de gordura e osso, vezes esse valor, usa a idade, o sexo e mais uma variável. E essa equação, pessoal, total de massa muscular do corpo inteiro, tá aqui. Essa equação, ela tem uma correlação, um coeficiente de explicação de 96%, ou seja, só 4% da massa muscular não é explicada por essa equação. O que significa isso? Que a equação é muito boa, vocês podem usar essa equação, tá? Então, quem faz DEXA para medir só gordura, aproveita, já meça, é uma avaliação só, o que você tem que fazer depois é a análise dos valores, e já meça a gordura, a massa muscular, tá bom? Tem as limitações, e finalmente, para acabar a aula, pessoal, hoje eu vou conseguir acabar a aula quase no horário, eu tenho uma aluna que chama Bianca Dias Correia, Bianca Correia, agora eu fiquei, nossa, deu um branco aqui, acabou de virar mestre comigo, defendeu a dissertação de mestrado sobre a validação da avaliação do DEXA para regiões personalizadas. Então, como eu mostrei para vocês, o DEXA, via de regra, a avaliação dele vem assim, ó, nessa situação. O que é? É a proposta que a gente chama de o ROIS do DEXA, que é o ROIS padrão do DEXA, que é a região de interesse, ele vai ter essas divisões normais. Então, ele vai dar valor de gordura, osso e o resto, né, que é massa magra de gordura e osso, para cada um desses segmentos que eu separei aqui, tá bom? Mas eu falo assim, mas eu não queria esses segmentos, eu quero medir um segmento qualquer específico, por alguma razão, né? Então, o DEXA também dá essa possibilidade, que é fazer o quê? Né? Aqui é um tutorial, na verdade. A gente abre uma avaliação por DEXA. Essa pessoa aqui é um aluno nosso, e eu devia ter coberto o nome dele aqui, ó. Pronto, vocês já leram. E olha só a haste que ele tem na perna. Isso aqui é a cirurgia com colocação de uma haste aqui, provavelmente de titânio, uma barra de titânio, por conta de um acidente de futebol, viu, pessoal? Não é nem moto, é futebol, o negócio foi feio mesmo. Então, o que a gente faz aqui? Eu tenho interesse em medir uma determinada parte do corpo dessa pessoa, a gente vai nesse ROIS aqui, né, clica aqui, ele vai te dar uma outra opção lá, agora vocês vão ficar lendo o nome do menino aqui, ó, eita, nós. Mas eu tenho como cobrir isso depois, tá? E daí ele vai dar lá a analisar, eu vou aqui dentro do personalizado e vai aparecer isso daqui para mim, ó, tá? Eu acho que a própria, lá, isso. Vai aparecer isso aí. Então eu seleciono qualquer uma dessas formas aí, pessoal, e marco aonde eu quiser do corpo da pessoa. Então, por exemplo, eu quero só a panturrilha, tá? Eu marquei a panturrilha e pedi para dar o valor ali, ó. Aqui, ó, e o valor que não apareceu aqui, ó. Eu achei que apareceu coisa. E o valor vai sair aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai mostrar o valor do ROIS para mim da área 1, que tá aqui, ó. O número 1 tá bem aqui, ó, tá escondidinho aqui, ó. E o 1 tá aqui, ó, tá? Então, ele vai mostrar o valor de osso, massa magra e massa gorda, só desse espaço aqui, tá? Eu posso fazer isso para a cintura, aí eu consigo ver a quantidade de gordura que tem exatamente aqui, tá? E outras situações.
Então, aqui, ó, essa região 3 aqui, ó, eu não sei se aparece para vocês, mas é o braço, ó. Separei o braço. Então, eu tenho 3 regiões aqui, e as 3 regiões estão aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, eu tenho aqui, ó, o centro, a largura, a altura, mas vocês vão ver agora o que aparece aqui, ó. Peraí. Agora aqui, ó, composição personalizada, tecido, percentual de gordura de cada região, total de tecido de cada região, total de tecido gordo de cada região, total de tecido magro de cada região. Agora vamos lá. O tecido 1, a área 1 é panturrilha. A panturrilha, eu tenho 6,2% de gordura. Vocês lembram quando eu falei sobre a questão dos 32 centímetros de sarcopenia? Tudo bem que essa pessoa aqui é uma pessoa que joga futebol, tudo, mas ainda assim tem uma quantidade baixa mesmo de gordura. A região 3, que é braço, já tem 11% de gordura. Olha a diferença. E a região 2, que é cintura, 31% de gordura. Tá bom? Então, pessoal, olha que interessante. Ao invés de eu ter um único valor de gordura corporal, que é 12% de gordura corporal, vocês entendem que 6% na panturrilha é muito diferente de 31% dessa faixa abdominal? É muito diferente. Então, e vocês entendem que esse 6% é uma região bem baixa, com pouca gordura. O 31% é uma região muito alta, com muita gordura, mas quando a gente analisa a gordura total da pessoa, vai dar lá seus 12%, 15%. Vocês entendem agora que 15% não define realmente que a pessoa tem 15% de gordura no corpo inteiro. Vocês entenderam isso? Essa heterogeneidade da gordura ao longo do corpo. Então, as pessoas que têm 15% de gordura, não tem 15% de gordura no braço, na perna, na barriga, no bumbum, onde quer que seja. Está tudo misturado. Aí há um cálculo final e pronto. Então, a soma de toda a quantidade de gordura do corpo, dividido pelo seu peso, é o que nós vamos chegar de percentual de gordura. Pronto, isso é o percentual de gordura. Mas acontece que na panturrilha, na coxa, a gordura é menor. Na cintura, a gordura é maior. Então, pessoal, quando a gente faz um treinamento resistido, um treinamento de peso, sobretudo com pessoas idosas, se 12% de gordura muda para 11%, você fala, perdeu só 1% de gordura. Mas vamos analisar aquelas áreas que tem menos percentual ainda. Ou vamos analisar aquela área que tem o maior percentual, porque eu dei um treino aeróbio, tudo. Então é isso. É trabalhar de forma personalizada. Então é isso que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje. Além daquilo que vocês podem fazer de composição corporal com idosos, duas duas metodologias tecnologicamente falando mais avançadas que a gente pode ter mais qualidade nas informações com pessoas idosas, tá? Então tá ali os resultados.